Irmãos, eu espero que Deus, a cada ano que nós celebramos estas festas que são fundamentais na vida do cristão, o Senhor possa, de fato, iluminar as nossas vidas, iluminar os nossos olhos, para podermos compreender cada vez mais a profundidade deste mistério que celebramos. A ascensão do Senhor aos céus, nós quando falamos que Deus voltou ao Pai, Ele voltou porque um dia Ele desceu. E quando Jesus desceu à humanidade, quando Ele se encarnou no meio da humanidade, Ele assumiu também a nossa natureza. De modo que quando Ele subiu ao Pai, Ele não deixou a nossa natureza, Ele levou consigo a nossa natureza humana. Ele era Deus, mas era divino, mas também era humano. E quando Ele sobe ao céu, Ele leva consigo a nossa natureza. E é verdade que a partir da ascensão, quando pensamos que Deus subiu, que Deus voltou ao céu, significa que Deus abandonou a terra? Não. Deus agora age. Deus esteve no meio da humanidade e restrito no corpo, na corporeidade, Ele estava restrito a um determinado local. Mas quando Ele subiu ao céu, Ele então agora pode estar presente em qualquer lugar. A presença do Senhor agora é muito maior do que da época que Ele esteve na humanidade. Porque a sua presença hoje se faz quando nos reunimos para celebrar. Deus está aqui. Ele mesmo disse, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então o Senhor se faz presente. E graças a esta presença que nós, na verdade, temos forças para, no dia a dia, enfrentar os problemas, as dificuldades, para diante da realidade do mundo, diante das complicações que existem no mundo, não duvidarmos do amor de Deus que caminha conosco, que está na nossa presença. Por isso, na carta de São Paulo aos Efésios, São Paulo diz exatamente isto, que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá? Qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos? E que imenso poder Ele exerceu em favor de nós que cremos de acordo com a sua ação e força onipotente. Irmãos, nós estamos aqui na terra. Nós sabemos que a nossa caminhada leva-nos ao céu, aonde Cristo está. Por isso, Ele volta para nos plenificar, para que um dia, aonde está a nossa cabeça, estará também o seu corpo, que somos cada um de nós. Mas é interessantíssimo que dentro desta liturgia, tanto o Atos dos Apóstolos, a primeira leitura, quanto o Evangelho de São Mateus, fala desta realidade. Jesus aparece e diz para os discípulos irem a Galileia. Ele apareceu para Maria Madalena, lá no primeiro dia da ressurreição, e disse para ela, ide e dizei aos meus irmãos que eu vos precederei na Galileia, lá eles me verão. E os discípulos, que estavam todos atormentados pelo escândalo da cruz, que para eles foi um escândalo, por quê? Porque Pedro negou, porque
Judas traiu e todos os outros fugiram por medo. Então, lá na Galileia, eles se encontraram novamente. O que significa a Galileia? A Galileia, irmãos, significa o momento onde tudo começou. É preciso que eles voltem na Galileia. A Galileia é o momento onde Deus se manifestou na vida deles. Eles se encontraram com Deus feito homem e olhou para este Deus que se fez presente em Jesus de Nazaré. Ali eles tiveram um encontro com Deus. Por isso, todos nós temos que lembrar a nossa Galileia. Qual é a nossa Galileia? É o momento em que nós tivemos o encontro com o Senhor. O momento na nossa vida que Deus se fez presente e de fato nos chamou para uma caminhada de fé. Isso é fundamental, sabe por quê, irmãos? A igreja, na verdade, ela não é teoria. A igreja é, de fato, ação. A igreja é um encontro pessoal com Jesus Cristo. Cada um de nós sabe o momento em que Deus entrou na sua vida. E isso é fundamental para cada um de nós. Fundamental. E é interessante que eles foram para a Galileia. E quando chegaram na Galileia, como diz o Evangelho, eles viram Jesus. Alguns prostraram diante dele, mas alguns duvidaram. É interessante isto que o evangelista coloca. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não chama pessoas perfeitas. Ele chama pessoas que têm dúvidas, que têm problemas, que têm dificuldades de acreditar. Como cada um de nós. Quantos de nós estamos dentro da igreja e temos muitas dúvidas com relação à fé? E questionamos tantas coisas na vida. E a grandíssima misericórdia de Deus é o quê? Que a igreja não é uma igreja de perfeitos. Pelo contrário, de pessoas débeis, de pessoas fracas, de pessoas que muitas vezes, na sua caminhada de fé, questiona e tem dúvidas. O problema não é questionar, não é ter dúvida, porque muitas vezes as pessoas que questionam e duvidam, estes questionamentos e estas dúvidas levam as pessoas a ter um amadurecimento na fé. O problema é a hipocrisia, quando achamos que somos perfeitos, achamos que sabemos tudo e na verdade não sabemos. Por isso Deus, irmãos, nos envia e Jesus diz a todos eles: toda a autoridade me foi entregue, foi-me dada no céu e na terra. Qual é a autoridade de Jesus Cristo? A autoridade de Jesus Cristo não se baseia, irmãos, no poder. Jesus rejeitou tudo isto, rejeitou todo o poder, toda a grandeza, quando ele aceitou entrar na cruz, quando ele não desceu da cruz. Por isso, qual é a autoridade que Jesus tem? A autoridade que Jesus manifesta é o amor ao extremo. E é esse amor que ele chama cada um de nós a testemunhar no meio do mundo. O amor ao extremo, a ponto de entregar a sua própria vida. Por isso Jesus, neste dia, nesta sua ascensão, ele diz, é como se ele dissesse: olha, meus discípulos, a minha manifestação como homem aqui na terra, eu já dei para vocês a conhecer tudo que eu tinha que dar para conhecer. Agora eu vou para o Pai e agora a missão é de vocês. Ide pelo mundo e anunciai a todos os povos, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje, irmãos,
nós podemos pensar assim, mas nós somos fracos, nós somos débeis. Como nós vamos anunciar? Eu estarei convosco até o fim do mundo. Esta presença de Deus, irmãos, que nos fortalece e que nos ajuda de fato. E como nós podemos anunciar o Senhor? De que maneira nós anunciamos o Senhor? Irmãos, é verdade, quando o Espírito age, quando a força de Deus entra na vida de uma pessoa, ela transforma a vida de uma pessoa. Num casamento que é vivido, claro, vivido com problemas, com dificuldades, mas um amando o outro, um sendo fiel ao outro, ali se manifesta Deus. Ali é um testemunho da presença de Deus na vida da humanidade. Um casamento que está estruturado não na força de pessoas, mas na graça de Deus. Quando este casal se abre à vida e tem filhos, ali se manifesta. O mundo acha um horror, o mundo diz, mas que absurdo, 4, 5, 6, 7 filhos. Parece um horror no mundo de hoje, mas não é. É a ação de Deus, é amor de Deus, é o sacrifício que eles estão ofertando. Todas as vezes, irmãos, que nós também aprendemos a perdoar, o perdão não é humano, o perdão é divino. E quando existe o perdão verdadeiro, que não existe, que se quebra o rancor, se quebra a mágoa, ali está Deus. É a ação de Deus na nossa vida. Deus que vai modificando o nosso proceder, a nossa maneira de enxergar, de ver as coisas. É Deus, não somos nós. E quando isso acontece? Como isso acontece? Aonde Cristo está? Está na palavra, irmãos, que nos educa, que nos ensina. Deus está presente aqui, falando comigo, com vocês. Deus está presente na Eucaristia, nos sacramentos, no perdão dos nossos pecados, que precisamos sempre, porque somos débeis. Eu estarei convosco todos os dias. É aí que a gente enxerga Deus, é aí que Ele se manifesta. E é aí que a igreja dele continua a caminhar no meio do mundo. Por isso que no final do Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos estão olhando para Jesus subindo, eles falam, o que vocês estão aí olhando? Os anjos aparecem. Deus sempre cutuca cada um de nós. O que vocês estão ficando aí amarrados? O cristão não pode ficar de braço cruzado. O cristão não pode ficar acomodado. O cristão tem que pegar a palavra de Deus e colocá-la e vivê-la concretamente na sua vida. Porque uma igreja que não vai, uma igreja que não é missionária, irmãos, é uma igreja estancada, parada. Uma igreja parada é uma igreja morta. Por isso o Senhor nos diz, ide, agora é vocês que têm que manifestar no meio do mundo a minha presença. E eu estarei convosco, não pessoalmente, mas no vosso coração, na vossa vida. Por isso a Eucaristia é esse sinal. Nós comungamos e comungamos o Senhor para que Ele esteja na nossa vida e Ele nos ajude, e Ele nos fortaleça para que a cada dia nós possamos testemunhar no mundo o amor, a presença de Deus, que Ele de fato caminha conosco.